Bom, vamos lá. Segundo ano do ensino médio, então, continuando aqui a preparação para a recuperação semestral, eu vou corrigir, vou analisar com vocês as duas questões que vocês tiveram pior rendimento na prova paulista. Tá? Então, já disponibilizei para vocês o material. Então, vocês já têm os arquivos em PDF com a aula, vocês já têm a videoaula e vocês já, teoricamente, já fizeram esse teste, né? Já responderam esse teste. Aqui eu vou fazer a correção desse teste que eu passei para vocês, ok? Então, lembrando que essa provinha treino, ela é da questão 25 e 26, que foram as questões que vocês tiveram o pior rendimento na prova paulista, e é o assunto que vai ser cobrado de vocês na recuperação semestral. Então, nas duas questões, calhou de vocês não desenvolverem bem, não conseguirem rendimento no conteúdo o populismo, né? Populismo. Então, populismo no Brasil e populismo na América Latina, ok? Então vamos lá a correção das duas questões. Então vamos aqui à questão 25, né? Vamos fazer a correção dela. Então a questão 25 do Provão Paulista, só 41% dos alunos acertaram, tá? Então não chegamos a 50%. Ela trata do populismo no Brasil. Tá? Então a questão 25 dizia o seguinte: a época da transição para a economia industrial no Brasil pode ser simbolizada pela economia de massas, como padrão de organização política e sustentação do novo estilo de poder populista. Então, o estilo de poder ele é populista. Você tem aqui, como diz, época de transição para uma economia industrial. Quem vai dar início a esse processo é o Getúlio Vargas. Tá? Então, este daqui é o material que foi disponibilizado pela Secretaria de Educação, material indicado para leitura, estudos e material que eu já gravei a videoaula para vocês dentro da aula de expansão. Então, o nome do material aqui, o título dele é O Estado e a Classe Trabalhadora, o Populismo de Getúlio Vargas. Tá? Então, tá aí para vocês. Tem videoaula e tem PDF, PowerPoint. Mas vamos lá, vamos responder isso aqui. Então, esta afirmação, e aí você tem esse complemento. Essa política de massas, presente no Brasil de 1930 a 1974, caracterizou-se, então você vai ter que dizer se essas alternativas aqui, se elas têm características que fazem parte dessa política de massas, né? Fazem parte aqui do populismo. Ok? Então, vamos lá. A. Então, caracterizou-se pelo debate democrático, especialmente durante o Estado Novo, sobre as políticas econômicas de desenvolvimento do país. Então, não, né? Vamos marcar texto aqui, marcar em vermelho, debate democrático. Estado Novo. Estado Novo é o período em que o Getúlio Vargas ele é ditador. Então, não existe debate democrático numa ditadura que controla até mesmo a imprensa, que controla os meios de comunicação. Tá? Então, não tem debate democrático. É um erro. Tá? Então, vamos lá. B. Vou pegar aqui o laser de novo. Então, pela adoção de políticas públicas como a reforma agrária para melhorar as condições de vida da população. Vamos lá com o marca-texto vermelho de novo. Então a gente não teve reforma agrária nesse país, tá? Reforma agrária aqui não ocorreu. Você tem aí todo um projeto, a Constituição
né, de 1988, ela fala que a terra ela tem que ter uma finalidade social. Você tem o movimento dos sem terras, né, mas o movimento dos sem terras no Brasil ele é visto pela elite como algo criminoso, né. O último governo quis declarar o movimento do sem terra como um movimento terrorista. Olha só a loucura. Então, a gente não teve reforma agrária no nosso país, tá? Então, na B aqui, ó, adoção de políticas públicas como reforma agrária. Não teve reforma agrária até hoje, tá? Então a elite não larga o osso. É melhor um latifúndio improdutivo do que essas terras aí parar na mão de pequenos camponeses que vão produzir de fato, né? É melhor a gente pagar mais caro pelos alimentos do que deixar aí o pequeno produtor produzir e contribuir com a economia nacional. Vamos garantir a riqueza do nosso 1%, que isso é importante, tá? Então não houve, eu estou ironizando aqui, mas a B, ela viaja. Então vocês não deveriam ter marcado a B, ok? Deixa eu pegar o laser aqui de novo. C. Pelo uso da propaganda política para mobilizar os trabalhadores em torno dos projetos do governo. Posso dizer que está certo? Sim. Então, populista. Dentro do Estado Novo, você tinha, sim, uso da propaganda política para mobilização de trabalhadores. Melhor, deixa eu colocar um outro marca-texto, então, né? Vou colocar um verde aqui. Então, isso aqui está correto, ocorreu. Então hoje os governantes, quando praticam isso, eles tentam uma prática populista? Sim, de certa forma, sim. Então, propaganda política, uso da propaganda. Já ouviram falar do uso da máquina do governo? É isso aí, o uso da propaganda política para mobilizar trabalhadores em torno dos projetos do governo. Tá certo, tá certíssimo. Marcar aqui a C como correta, aqui, ó, passar um verdinho nela também. Deixa eu marcar as anteriores, como esse magenta aí. Ensinar essa cor magenta, não é vermelha, é magenta. Também parece um rosa isso aí. Mas vamos lá. D. Vamos compreender o que está errado na D, então. Se a gente já descobriu a alternativa correta, e essa não é uma daquelas questões que o governo deu para vocês na prova paulista, que tem duas alternativas corretas, tá? Essa daqui tinha só uma. Acho que é por isso que nem a metade da sala conseguiu acertar. As questões, melhor, as perguntas que tinham duas alternativas corretas, assim, elevaram bastante a nota dessa prova, né? 1/3 das questões da prova tinham duas alternativas corretas. Mas vamos lá, vamos aqui no mundo real, com questões com uma alternativa correta, vamos tentar compreender o que está de errado na D, então. Pela alteração, então caracterizou-se pela alteração da consolidação das leis de trabalho, então a CLT, consolidação das leis de trabalho, com a criação do trabalho intermitente. Olha só, alteração da CLT, as leis do trabalho, criação do trabalho intermitente. Então vamos lá. Sim, qual a relação da CLT com Vargas? Vargas vai ser o criador aí da CLT, ele cria as leis trabalhistas. Qual que é o erro aqui? Então, ele cria as leis trabalhistas, elas sofreram algumas modificações durante o tempo, mas essa alteração das leis de trabalho, essas alterações da CLT, né, como a criação do trabalho intermitente, foram criadas aí pelo ex-presidente golpista Michel Temer. Então, no golpe aplicado aí no período de 2016 para 2017, quando o governo Temer
assume o país, ele faz essa reforma da CLT, reforma trabalhista, muito favorável, lógico, né, uma manha aí para o patronato, né, para os industriais em si. Lei de falências virou uma maravilha para essa galera, mas para a classe trabalhadora ficou muito estranho, né? Então, o trabalho intermitente foi criado aí pela reforma trabalhista dentro do governo Michel Temer, tá? Então, dentro do governo do golpista, não foi dentro do governo Vargas. Então, o governo Vargas, 1930, 1945, depois 51 a 54, tá? Então, isso aqui é de 2000, né? Então, século 21 já, né? Mas Vargas foi século 20, ok? Vamos lá. Pela grande mobilização de sindicatos dos trabalhadores independentes do controle estatal. Não. Então você tem aqui na E, grande mobilização de sindicatos, ok, até aí você, governo populista, fazer essa mobilização dos sindicatos, né, de trabalhadores independentes. Então o erro está aqui, ó. Você está numa ditadura, amigo, você está no Estado Novo, então trabalhadores não são independentes do controle estatal. Lembra lá, no material diz, sindicalista, sindicato pelego, já tinha acordo, eles eram manipulados pelo governo. Então os líderes sindicais não tinham autonomia, eles já tinham lá uma série de acordos com o governo e, de certa forma, o sindicato ficava nulo, ok? Então, a alternativa C é a correta. Espero aqui que a 25 tenha ficado clara. Vamos passar então para a 26. Questão 26. O populismo deve ser entendido como uma síndrome e não como uma doutrina, baseando-se na seguinte premissa: a virtude reside no povo simples, que compõe a maioria esmagadora, e em suas tradições coletivas. O populismo enfatiza a perspectiva moral e não um programa definido. Eles precisam de líderes em contato místico com o povo. O populismo é um movimento e não um partido. É anti-intelectual e com ideologia imprecisa. Então vamos lá. Antes da alternativa A. Com base no texto, é correto afirmar que o populismo... Então, com base nesse texto aqui, é correto afirmar que o populismo... Alternativa A diz o seguinte: pretende educar o povo por meio da difusão de uma cultura cosmopolita. Então, é correto afirmar com base nesse texto aqui? Então, vamos pegar aqui por que não é correto. Vou destacar algumas palavrinhas. Então, olha só. Quando se fala em povo simples, quando se fala aqui em tradições coletivas, quando se fala aqui em anti-intelectual, tá? Contato místico com o povo. Então você não pode colocar nisso aqui, não casa, né? Não combina com a ideia de cosmopolita, né? Educar o povo. Nossa, estou bem descoordenado aqui. Deixa eu apagar. Então não, ó, anti-intelectual não vai propor educação, né, de fato para o povo. Né? Cosmopolita é todo aquele indivíduo que ele é um cidadão do mundo. É um cidadão aberto a várias culturas, a várias ideias, a vários pensamentos. De certa forma é progressista, livre de preconceitos, está muito ligado à cultura urbana. Né? Então tem várias formas de definir o cosmopolita. É moderno, né? Assim, busca a intelectualidade. Né? Isso é ser cosmopolita, é isso. Então,
a alternativa A ela não cabe. Tá? Então deixa eu marcar ela aqui em vermelho, ok? Vamos para B. Vou pegar o laser de novo. B. É correto afirmar que o populismo depende mais de lideranças carismáticas do que de projetos de governos formais? De fato, né? Então ele depende, ele está pautado na liderança carismática, como a gente viu lá no material. Eu posso dizer que isso aqui está correto. Cadê? Lideranças carismáticas são as palavras-chave aí, tá? E não está ligado a projeto de governo formal, não. Então essa daqui é correta por isso. Vamos lá, vamos entender aqui. Então, populismo é um movimento e não um partido. Então vamos lá, populismo é um movimento e não um partido, ok? Então não é um partido. Deixa eu marcar de azul também. Não um partido, tá? Então vamos adiante aqui. Vamos entender porque as demais estão erradas, então. C. Populismo constitui uma ameaça à democracia liberal ao difundir a ideologia comunista. Vamos lá. Por que isso está errado? Então é bastante simples. Primeiro ponto, em nenhum ponto do texto aqui que a gente leu está citado isso, né? Então já começa por aí. Difusão de ideologia. Vou sublinhar basicamente comunista. Então, difusão da ideologia comunista. Isso aí não tem nenhum momento no material. E não só por isso, tá? Eu amplio aqui a perspectiva, a visão da coisa. Constitui uma ameaça à democracia liberal. Então, democracia liberal, ela pode ser ameaçada assim pelo... Ela pode ser ameaçada pelo populismo, lógico que pode. Porém, não necessariamente um populista ele vai difundir uma ideologia comunista. Você pode ser um populista e difundir uma ideologia neoliberal privatizante, né, a extrema-direita. Então, um populista ele pode ser tanto a extrema-direita, então extrema é a palavra, né? Então, extrema, quando você ameaça a democracia, e quando você fala de liberal, você não está falando na perspectiva economicista do neoliberalismo. Então, quando você fala de ameaça à democracia liberal, qualquer populista, então qualquer indivíduo populista que chegue aos extremos, que ele se torne um político aí, um populista de extrema direita ou extrema esquerda, ele termina ameaçando a democracia. Né? Então, ele termina ameaçando o liberalismo. Não só o liberalismo econômico, estou falando do liberalismo de forma ampla, né? no seu amplo espectro. No caso, o liberalismo, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, religião, tá? Então, um populista ele pode sim atacar a democracia liberal, né? O populismo não é algo muito positivo para uma população. Então, não é algo positivo para uma população. Então, uma população intelectualizada, uma população que racionaliza bastante, não vai ser... não vai ter uma tendência a ouvir aí líderes populistas. Tá? Mas vamos adiante aqui, que eu já me prolonguei muito na C. Na D, então.
A D diz aqui: incentiva a participação política. Vou pegar o laser de novo. Incentiva a participação política, crítica e autônoma dos mais pobres. Olha só, então isso aqui sim cai em contradição com o texto mesmo, né? Então, incentiva a participação política crítica. Para você ser crítico a algo, você tem que ter um mínimo ali de embasamento, né? Para você ter uma autonomia real, você precisa ter um embasamento intelectual, você precisa ter a liberdade garantida, tá? Então, olha só, que pode entregar aqui. Populista não incentiva a participação política crítica, tá? E nem a autonomia dos mais pobres. Onde que eu posso apontar isso aqui? Então, quando você tem a ideia de misticismo, isso aqui, e você tem a ideia de anti-intelectual, você não precisa de um povo intelectual, pensando, racionalizando cada um dos seus atos políticos. Você precisa de um povo apegado ao seu carisma, né, que te vê ali quase como uma espécie de messias, né, um pai. Então você não precisa de racionalidade nisso. Você precisa do oposto disso. Você não quer uma participação política crítica. Você quer uma participação política baseada na superstição, no misticismo, né, no seu carisma, tá certo? Em ideias moralistas. Ó, deixa eu puxar aqui falando de ideias moralistas. Vamos puxar aqui, ó, sublinhar no texto. Perspectiva moral, né? Enfatiza uma perspectiva moral, tá? Então, nem sempre no moralismo reside a racionalidade. Deixa eu marcar aqui em vermelho também, a D. E a E fortalece os partidos políticos tradicionais ao associá-los à religião dominante. Fortalecimento de partidos. Então, vou marcar aqui. Posso colocar também religião dominante, né? Associá-los à religião dominante. Então vamos lá. Então, quando você fala de fortalecimento de partido político, né, vai cair em contradição aqui com o material, porque você já tem essa ideia que o populismo não é um movimento. Desculpa, o populismo é um movimento e não um partido. Então, todo populista ele vai tentar um contato direto com o povo, ele vai querer dar um salto ali, né? Ele vai querer, de certa forma, anular intermediários. Então, você não quer um intermediador desse contato com o povo. Você não quer a instituição de um partido, você não quer uma secretaria, você não quer um judiciário, você não quer um legislativo atrapalhando essa sua relação direta com a população. Então você é a voz do povo, você consegue expressar enquanto populista os anseios populares. Então a última coisa é que você quer um partido político forte, né, te atrapalhando nesse contato direto, nessa liberdade que você tem para representar o povo, né? Então, um partido político forte tiraria essa sua legitimidade como voz da nação, entendeu? Então, se vocês leram este material aqui, Populismo Latino-Americano, tá? Então, Argentina, México, né? Perón, Cárdenas. Tá, então já tem a videoaula, já gravei o videozinho para vocês. Vocês têm esse material aí tanto em PDF como PowerPoint, tá certo? Então, galera, acho que a gente analisou da prova
cada uma das questões, a gente analisou cada uma das alternativas, né? Então tá explicadinho aí o que está correto e o que está errado em cada uma das alternativas, tá bem? Eu vou encerrar por aqui para não prolongar muito. Então foi aí resolvido toda a proposta aí de preparo para a recuperação, tá? Então acredito que agora vocês vão ir bem na avaliação sobre populismo, mas é assim, isso aqui é uma correção, compete a você ler os materiais, tá? Então compete a você ver as videoaulas, tudo bem? Então isso aqui foi só uma correção pautada no que foi questionado aqui e dentro desse material. Obviamente eu explanei um pouco mais para não ficar tudo muito superficial, né, para dar um aprofundamento para vocês. Então tá finalizado por aqui essa revisão. Tchau, tchau, pessoal.